Bom dia, pessoal. São 10 horas e 2 minutos do dia 4 de setembro de 2020. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena e o Instituto Rui Barbosa, com apoio do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, tem a honra de recebê-los para o ciclo de debates sobre a Lei Complementar 173, painel 4, artigo 9º e seus reflexos orçamentários, contábeis e fiscais. Segunda parte. Eu sou Carlos Eduardo Fleck, diretor da escola. Recados. Quem nos assiste pelo YouTube ou pelo Facebook, nos dois, TCE Gaúcho, e ainda não está inscrito nos nossos canais, inscreva-se. Segundo, no chat do YouTube se pode fazer questionamentos aos nossos debatedores. O mediador de hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima. E os debatedores são Diana Vaz de Lima, professora de Contabilidade Pública da UNB, e Paulo Henrique Feijó, especialista em Contabilidade e Finanças. De imediato, passo a palavra ao mediador para prosseguir com os trabalhos. Então, bom dia, o som está ligado? Então, bom dia a todos, prazer enorme participar desse evento, parabéns ao TCE do Rio Grande do Sul por mais esse evento, cumprimento a todos, especial o conselheiro Estilac Xavier, o presidente, em nome dele cumprimento todos os conselheiros, todos os servidores, todas as pessoas que integram o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que este ano completa 85 anos. Então, o evento de hoje é para falar sobre a Lei Complementar 173, essa lei complementar que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e fez várias modificações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os dois convidados são os professores, a professora Diana Vaz, que é professora da Universidade de Brasília, pessoa com muita experiência, doutora na área, fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, e o professor Paulo Henrique Feijó, que é também uma pessoa de grande experiência, autor de 14 livros, funcionário de carreira do Tesouro Nacional, enfim, uma pessoa de grande experiência, que ambos trabalham nesses temas há muito tempo e sempre estão enfrentando essas dificuldades, porque essas leis sempre são difíceis de operacionalizar. Até a própria Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que teve muitos méritos, mas sempre foi tida como uma lei de difícil interpretação, tem várias nuances, várias interpretações distintas, porque ela de fato, ela é muito detalhista, muito cheio de autorreferências, não é uma lei fácil de interpretar. Assim também, essa Lei Complementar 173 trouxe dificuldades, tem trazido algumas controvérsias que os professores agora vão poder discutir, debater, e a gente vai poder aprofundar os temas. A ideia do seminário é que a gente comece, cada um fale 20 minutos, depois a gente abre para a plateia fazer indagações aos painelistas, aos dois palestrantes. Então, a ideia inicial é que a professora Diana inicie, né, com 20 minutos para ela, e depois a gente passa a palavra ao professor Paulo Henrique, para que ele faça a exposição. Então, com a palavra, a professora Diana. Bom dia a todos, só gostaria de certificar se todos estão me ouvindo bem, está tudo certo? Muito bem, porque em tempos, né, de reuniões virtuais, de lives, a gente tem muita interferência de internet, então, se acontecer, por favor, me avisem aqui, tá bem? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aí o convite do Instituto Rui Barbosa do Brasil, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, para participar dessa discussão, cumprimentar aí o PH, né, por mais essa arena que estamos juntos, né, PH, muitas aconteceram, né, e desde que o processo de convergência da contabilidade pública brasileira se iniciou, então a gente tem uma parceria longa, de discussões longas, né, quem nos acompanha sabe disso. Então, existe uma expectativa muito grande em relação ao que a gente vai discutir aqui, e a gente espera jogar uma luz sobre essa discussão, né? Antes de entrar na discussão propriamente da live, eu não posso deixar de registrar minha solidariedade às famílias,
né, que perderam seus entes queridos aí para a pandemia. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui está fazendo o melhor que pode para que o Brasil supere esse desafio. Em especial, eu gostaria de cumprimentar, né, os conselheiros, auditores dos tribunais de contas. Eu tenho atentamente acompanhado o trabalho de vocês nas ações de enfrentamento, na fiscalização. Eu queria até compartilhar rapidamente uma tela com vocês sobre um trabalho que a gente fez recentemente, e até para dar o crédito para os colegas, né, que participaram, que é um artigo que nós fizemos para a Universidade de São Paulo, com a participação de colegas de 5 tribunais de contas, e que a gente contou aí com a ajuda, eu não consegui aqui abrir, eu tinha separado, mas a gente contou aí com a ajuda, inclusive, do Cadu, aí no Rio Grande do Sul, né, Cadu, em que a gente levantou as ações de enfrentamento que os tribunais estavam fazendo, desde a questão de adaptar o auditor, o conselheiro em home office, até o acompanhamento com os jurisdicionados. Então, é um esforço louvável, que o Brasil inteiro tem acompanhado. Então, nós também somos essenciais, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado, né, o meu carinho para todos que estão nos acompanhando. Bom, em relação à nossa discussão, muitos de vocês devem ter acompanhado a live da semana passada, que foi feita com muita propriedade pelo Jorge e pela Simone. E eles foram, assim, super didáticos, né, especialmente o Jorge, nos fundamentos normativos e nas discussões envolvidas. Então, assim, como a ideia aqui, né, Cadu, é trazer algo de diferente, né, Gilberto, assim, o que eles não falaram, né, que a gente tem, que a gente pode ajudar no debate. Então, eu vou partir diretamente para o ponto que a gente vai discutir, que eu imagino que é que o Paulo também vai se debruçar e vai falar. Então, primeiro dizer que a base da nossa discussão vai recair sobre o conteúdo da nota técnica da CNM 42A. Essa nota técnica, o pessoal aí do apoio da live já disponibilizou para vocês o link, se vocês puderem acompanhar. Na verdade, a gente colocou 3 materiais para vocês acompanharem, que eu acho relevante vocês acompanharem para entender a discussão, que é sobre a suspensão do pagamento da contribuição patronal e do parcelamento de débito junto aos regimes próprios de previdência social. Essa nota, ela foi emitida dia 1º de julho de 2020, mas ela nasceu de uma outra demanda que aconteceu. Deixa eu só compartilhar aqui, eu vou começar a abrir essas telas para vocês localizarem esse documento aí, nesses links que eu pedi para o pessoal do apoio disponibilizar para vocês. Então, o mote da nossa discussão, é essa nota aqui, que esse link foi disponibilizado para vocês acessarem. Observem quais foram os fundamentos que referenciaram essa nota. Então, na verdade, as discussões também se deram em razão dessa portaria, que eu também vou compartilhar, que o link também está com vocês. Tudo começou com a discussão dessa publicação aqui, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, em que ele fala da possibilidade de suspensão das patronais. Então, o que eu quero é que vocês, a possibilidade de vocês acompanharem aí as discussões, tendo em mente que a gente vai falar desse material. Então, eu gostaria primeiro de explicar como esse processo de elaboração de nota técnica ele é feito na CNM, né? Para quem não sabe, a Confederação Nacional de Municípios é uma entidade com 40 anos, né, de existência, e que hoje ela tem mais de 5.000 filiados. Apesar dela disponibilizar material para 5.568 municípios, filiados ela tem mais de 5.000. Então, ela tem um grupo de especialistas do quadro dela que já fazem esse tipo de material. Mas quando não tem um consenso sobre o tema, e quando as dúvidas técnicas envolvem a falta de nivelamento entre os tribunais, eu acabo sendo convidada para colaborar nesse processo. Então, isso aconteceu aí na 42A, né, que é essa nota que eu pedi para vocês abrirem. Então, na ocasião, havia um alvoroço aí entre os mais de 2.100 municípios brasileiros que têm regimes próprios de previdência social, por conta daquela portaria também que eu pedi para vocês acompanharem da Secretaria de Previdência, que foi publicada dia 19 de junho. E o que aconteceu? Essa portaria admitia a possibilidade de suspensão da patronal no período de 1º de março a 31 de dezembro de 2020. Então, se vocês abrirem lá a nota, vocês vão ver.
E lá, nessa mesma portaria, ela diz que os valores suspensos deveriam ser pagos, ou seja, o que não foi pago de patronal de 1º de dezembro, de 1º de março a 31 de dezembro, o que não vai ser pago, né, nesse período, tem que ser pago até 31 de janeiro de 2021, ou vai ter que ser objeto de parcelamento. Então, quando isso foi divulgado, isso caiu como uma bomba nos regimes próprios municipais. E os contadores dos municípios também começaram a ser pressionados lá pelos agentes políticos para que essa suspensão acontecesse, porque estava aquela confusão de pandemia, não se sabia ao certo como vinham as contribuições do governo federal para os entes municipais, então os gestores realmente estava tudo muito confuso, todo mundo acompanhou isso no Brasil inteiro. E, apesar de ter saído esse material da Secretaria de Previdência, que é um órgão, né, que pertence ao governo federal, não havia nenhuma orientação nem do órgão regulador central de contabilidade e nem dos tribunais de contas estaduais e municipais de como proceder a respeito, né? E aí, a primeira dúvida foi justamente sobre, com a suspensão, como é que ficam, né, essas despesas que estavam projetadas na LOA, programadas, o fato gerador estava acontecendo, porque, afinal de contas, a contribuição patronal, ela incide sobre a base de salário dos servidores, né, então, o servidor continuava contribuindo à contribuição patronal, e essa contribuição continuava sendo devida, apesar da suspensão do pagamento. E aí, o que aconteceu? Eu passei, então, 2 semanas colhendo percepções de colegas de todo o Brasil para saber como é que deveria ser conduzida a situação. A própria CNM fez vários pedidos para a Secretaria do Tesouro Nacional se posicionar a respeito. Então, o que a gente fez? A gente analisou os impactos que isso causaria nas contas municipais, o fato de a Lei Complementar 173 ter promovido alterações no artigo 65 da LRF, a possibilidade de abertura de créditos extraordinários em decorrência do decreto presidencial, né, de calamidade pública, as transferências que estavam sendo efetuadas pelos municípios. Então, assim, foi assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e os contadores municipais nesse limbo, né, de como proceder. Então, entrava os tribunais, que eu tive a oportunidade de conversar com muitos colegas desses tribunais, e eles disseram que estavam aguardando também ser provocados, né, sobre o tema. Então, esse foi um ambiente que eu me vi, né, e eu gostaria de dizer que, quando a gente faz uma nota, ela não é uma opinião da Diana, ela não é uma posição que a Diana tem sobre determinado tema. Eu tenho a felicidade, a honra de contar com troca de ideias com muitos amigos pelo Brasil inteiro, considero meus amigos, né, que são os contadores de estado, os contadores de municípios, os próprios auditores do Tribunal de Contas, o próprio PH, a gente conversou sobre isso 200 mil vezes, a Selene, o Ricardo, que é o contador-geral do Goiás, enfim, muita gente conversando comigo. E aí, o que a gente colocou na mesa, além de tudo, de todas essas disposições da 173, o que estava acontecendo? O fato de que os limites de educação e saúde até aquele momento não terem sido flexibilizados, e eles ocupam, todos sabem, a maior parte das despesas orçamentárias de qualquer entidade pública brasileira, de qualquer ente federado. Portanto, mesmo que houvesse a possibilidade de suspensão do empenho, essa medida seria inócua para os municípios, já que eles teriam que manter o empenho da patronal para contar isso no limite de gasto de saúde e educação. Que mais? O fato de 2020 ser um ano eleitoral, vocês imaginam como é que essa dinâmica acontece no município? Então, aquela velha discussão que a LRF procurou limitar, que é jogar para o próximo prefeito a conta, e a gente estava na iminência disso acontecer. O fato da maior parte dos municípios brasileiros ainda prevalecer a lógica da contabilidade orçamentária. Não há, todos aqui, um consenso que não há dúvidas do tratamento patrimonial a ser dado, porque o fato gerador aconteceu, né? A força de trabalho do servidor continua acontecendo. Portanto, não há que se discutir que isso é uma VPA para quem deve receber e uma VPD para quem deve pagar. Acontece que ainda prevalece no Brasil, nos municípios brasileiros, a contabilidade orçamentária. A gente não podia ignorar essa situação quando nós estávamos trabalhando
nessa nota técnica. E o impacto que essa medida traria para a sustentabilidade dos RPPS. A Confederação dos Municípios monitora isso o tempo todo. Eu também fiz um trabalho acadêmico mostrando que, se a gente não contasse com a contribuição patronal, só 25% dos RPPS conseguiram pagar os benefícios previdenciários com a contribuição dos servidores. Então, olha só, a gente está falando de um patrimônio, né, de um dinheiro que é para a previdência do servidor sendo desviado para pagar outras despesas, né, sendo que muitos desses RPPS teriam que acessar a sua carteira de investimentos, que está sendo capitalizada para pagar o benefício no médio e longo prazo, e realizar perdas no momento que não era recomendável, e que não é recomendável porque o mercado está em forte oscilação. Então, assim, a gente teria perdas efetivas no patrimônio dos RPPS. Então, foi isso tudo que motivou a elaboração da nota técnica. E para completar, foi esse cenário, a gente passou, então, 2 semanas aí discutindo, e não tinha ainda nenhum pronunciamento do tribunal, não tinha pronunciamento do Tesouro, tinha lá o Ministério da Previdência, a Secretaria de Previdência, dizendo que podia, e a Confederação aí fazendo seu trabalho de utilidade pública, tentando jogar luz sobre a situação. Então, esse era o ambiente que a gente trabalhou. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte à publicação da nossa nota, ela foi maturada durante 2 semanas, aconteceu do Tesouro Nacional publicar uma nota técnica, que eu também pedi para vocês verem o link aí. Se vocês pegarem essa nota técnica aqui, do Tesouro Nacional, ele fala aí sobre essas suspensões, e ele tem um item especificamente tratando da suspensão dos pagamentos do RPPS. Então, os comentários que eu vou fazer têm a ver com esse item aqui, a partir do item 14, que eu gostaria que quem pudesse acompanhar, abrisse a nota, o link já está aí com vocês, mas eu gostaria de falar sobre ela. Então, ela trouxe expressamente que, em relação à execução orçamentária, caso o município optasse pela suspensão ou refinanciamento das contribuições patronais, ele não deveria empenhar. Só que essa nota alerta a necessidade de manter o registro patrimonial das obrigações a serem pagas, perfeito, todos concordam com isso, e a necessidade de continuar observando os limites de gasto na área de educação e saúde. Outra orientação da ANT, está lá no item 23, é que o parcelamento dessas contribuições suspensas não deveriam ser contabilizados como despesa de contribuição patronal, e não como amortização de dívida. Então, mesmo tendo uma cara de fenômeno de financiamento, já que o dinheiro da Previdência do servidor seria usado para outras despesas, isso não se configuraria um empréstimo, em razão da necessidade de manter a origem do recurso. Então, com essa publicação da ANT, o que a gente fez? A gente acabou voltando naqueles atores que nós havíamos conversado sobre a elaboração da ANT, para perguntar, e aí, o que vocês acharam dessa discussão? E a maioria continuou dizendo que estava, dos tribunais, né, que eu consultei, que estava ainda maturando, né, a discussão. Inclusive, eu tive longas conversas com a Simone, ela participou de uma live comigo, né, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas, assim, também ela participou não como membro do tribunal, até porque o assunto ainda estava sendo discutido lá no tribunal, mas também como uma pesquisadora preocupada com o desdobramento do tema. Então, naquela ocasião, a gente se colocou expressamente à posição de que a orientação seria pelo empenho desses valores, a despeito da orientação do Tesouro. Deixando claro que isso não foi feito em confronto, até porque a nota da entidade, da CNM, saiu antes da nota do Tesouro. E a preocupação não era ganhar o jogo, né, ganhar aí uma queda de braço. A dificuldade era, eu tinha um desalinhamento, que ainda não está claro entre os tribunais de contas sobre o tema, e eu tinha uma nota técnica que tinha que ser o mais conservadora possível, de modo que o que ela orientasse, ou que viesse a ser orientado, não prejudicasse a interpretação dos tribunais de contas sobre o tema. Então, assim, esse foi um ambiente que a gente lidou com toda essa discussão, né, deixando claro que o assunto ainda não está pacificado entre os órgãos de fiscalização. Portanto, assim, eu tenho, por exemplo, manifestação no Tribunal de Contas da Paraíba expressamente trazendo a condição de que tem que ser empenhado.
eu tenho alguns tribunais de contas, se eu não me engano, de São Paulo, que deixa a critério do gestor tomar essa decisão e ele avaliar o impacto da medida. Então, o fato é que a gente pode, assim, trazer várias discussões do ponto de vista conceitual. Eu queria agora, de novo, aproveitar os últimos minutos que eu tenho, mostrar que na nota técnica da CNM, a gente procurou fazer, desculpa que eu não, acabou que eu preciso esperar que compartilhe aqui, né? Então, quem tiver o cuidado de ler essa nota, né, vai ver que a gente teve o cuidado de ponderar todas essas situações, tudo que estava implicado, a medida, a questão do patrimônio dos RPPS, né, o que estava sendo flexibilizado. Então, a gente chamou a atenção que podia ser objeto de parcelamento, falou dessa responsabilização, falou da contribuição devida, né, falou dos parâmetros técnicos atuariais que teriam que ser acomodados, trouxe exemplos, enfim, não foi uma nota fácil de fazer, ela me exigiu, como eu falei, 2 semanas de maturação, com muita gente envolvida, discutindo, mas com todo esse cuidado de que, diante a gente chamou a atenção que, dadas as implicações fiscais e por todas as questões aqui apresentadas, a recomendação é que, primeiro, os municípios não suspendessem esse pagamento. Esse sempre foi o nosso discurso, né? E muitos falaram assim, olha, eu vou deixar de empenhar agora, mas se no final do ano eu tiver dinheiro em caixa e quiser empenhar, eu não posso fazer isso? Então, a ideia é que mantivesse o empenho e aí a gente chegasse no final do ano e fizesse essa conta para ver o que, de fato, era possível ser pago e o que não era possível ser pago. Mas, assim, todo o tempo a gente dando a autonomia do Tribunal de Contas local, orientando que esse jurisdicionado procurasse o seu tribunal e consultasse sobre a orientação desse tribunal. Acontece que a maior parte dos tribunais ainda não se colocaram sobre o tema, mas certamente, no momento adequado, isso vai vir à tona, né? E é isso, eu gostaria de novo, né, dizer que aqui, a despeito de eu gostar de uma boa discussão, né, aqui não há uma queda de braço, né, e que eu fiz muito consciente de toda a repercussão que essa nota causaria, né, e muito consciente de saber que eu estou falando para municípios que têm orientações diversas. Então, é importante esse olhar de que nós temos um Brasil continental, eu tenho a maior parte ainda com a visão extremamente orçamentária, a contabilidade patrimonial ainda não é efetiva na maioria deles, e de modo que eu deixando de fazer esse tratamento orçamentário para uma despesa que estava prevista na LOA, que aconteceu, né, que está acontecendo, simplesmente cancelar, né, que é a linguagem, né, da internet hoje, cancelar a possibilidade de fazer um empenho, eu poderia realmente perderia o rastreamento dessa informação, né, e voltar como a gente tinha antes da LRF, né, engavetar e jogar para frente, e aí acomodar isso nas contabilidades futuras. Então é isso, obrigada, eu acho que eu fiquei dentro do prazo que me foi estabelecido. Sem som, Gilberto. Está com som agora, não tá? Então, obrigado, professora Diana, pela exposição. De fato, esse tema vai dar muito o que falar, tem muita discussão aí pela frente, porque, de fato, eu até estava lendo essa nota da STN e você não empenha, mas, ao mesmo tempo, registra como despesa de pessoal. Parece até inusitado à primeira vista, né? Como é que eu vou não empenhar e a despesa de pessoal vai ser contabilizada nos limites da LRF? Me pareceu, assim, aparentemente contraditório. Mas tenho certeza que o professor Paulo Henrique também vai nos fazer uma bela exposição, que é um grande estudioso do assunto, e fará um contraponto à professora Diana. Então, passa a palavra logo ao professor Paulo Henrique Feijó. Bom dia a todos, agradeço aí o convite, participar do debate, é sempre bom estar com minha amiga Diana, conterrâneo Edilberto, esse debate já teve uma boa parte muito bem colocada com a brilhante apresentação do Jorge Carvalho, e aqui eu quero entrar nos aspectos técnicos e tentar ser muito objetivo e pontual, tá? E, lógico, tenho todo o respeito pelas pessoas que foram envolvidas na nota da CNM, contudo, eu tenho vários pontos
de ressalva e escrevi alguns textos, eu até coloquei aqui no chat, e se puderem disponibilizar para o pessoal lá no YouTube, eu escrevi 2 artigos, não com a pretensão de mudar a opinião, ou com a opinião do tribunal A, B ou C, e sim de contribuir para esse debate, que foi um debate bastante interessante, foi um aprendizado, a vida é um aprendizado, nós não estamos falando de algo exato, né? Tem especialistas que divergem. Contudo, eu acho que a gente não deve começar, vamos dizer assim, deve começar do começo, como diz o outro, Heriberto. A gente deve começar do contexto da lei. O contexto da lei, como nasce numa pandemia, e quais são os efeitos da pandemia? Os efeitos da pandemia são perversos na organização orçamentária, vamos dizer assim, ou no impacto fiscal. É perverso porque, naquele primeiro momento, você tem a previsão de que vai cair receita, porque a atividade econômica vai cair, as pessoas vão ter que ficar em casa, e lockdown, e aquela coisa, a receita vai cair, e do outro lado a despesa vai aumentar. Né? Então, o contexto que nasce a Lei Complementar 173, eu costumo dizer, Edilberto e colegas que estão assistindo, que é o contexto de dar um fôlego fiscal aos municípios, aos entes da federação. Esse fôlego fiscal vem por meio de ajuda financeira, vem por meio de suspensão de pagamento de dívidas, e um dos elementos, a gente pode gostar ou não gostar, né? Mas o legislador ou o parlamento, que é soberano, ele disse, olha, vou te dar uma folga fiscal, fazendo com que você não precise pagar a patronal para os RPPS até o final do ano. Portanto, a gente não pode nunca perder esse contexto. E aqui ninguém seria leviano dizer o seguinte, é óbvio que uma medida dessa, soberana do legislador, ela não vai trazer benefício para o RPPS. Não, o RPPS vai deixar de ter menos dinheiro, né? Vai deixar de arrecadar naquele ano, ou durante esse ano, recursos. Então, ponto. A medida tem impacto fiscal negativo nos RPPS. Bom, sim, mas o discurso de não ter a medida tinha que ser feito na lei, lá no parlamento. Quando estava discutindo com o legislador, tinha que sensibilizar o legislador para dizer, legislador, não aprove isso porque isso vai ser cruel com o RPPS. Uma vez aprovado, essa discussão passou. O mérito da discussão já passou. O legislador disse, olha, não obstante ter impacto no RPPS, eu preciso dar a folga fiscal e fazer orçamento é estabelecer prioridades na vida. Né? O que o legislador disse foi o seguinte, a prioridade agora é a pandemia. Então, se você tinha fonte de recursos alocada para pagar a contribuição patronal, eu vou te dar essa folga fiscal. Um primeiro equívoco que eu vejo é confundir folga fiscal com folga financeira, tão somente. Ah, não, ele não quis que você gastasse o dinheiro, mas ele empenhar e liquidar, sim, porque a despesa ocorre por competência. Isso é um equívoco, porque a folga fiscal envolve aspectos orçamentários, porque envolve o princípio do equilíbrio do orçamento. Então, quando eu vou fazer meu orçamento, eu tenho que prever minhas receitas, destiná-las por fonte e alocar para as despesas. Ora, se você me obriga a empenhar, eu estou empenhando naquela fonte, eu não vou ter espaço fiscal no orçamento para abrir um crédito adicional e atender a despesa da pandemia. Então, esse fôlego fiscal envolve, sim, aspectos orçamentários e financeiros. Não só foi uma folga do tipo, não, olha, o que o legislador quis foi que você empenhasse, liquidasse, mas não pagasse. Ora, isso não vai resolver o meu problema no município, né? O que eu estou precisando é atender a despesa da pandemia. Então, ponto 1, não há dúvida de que compromete o resultado, vai impactar atuarialmente o RPPS e tudo. Mas é um ponto importante a gente lembrar que o legislador não transformou essa medida em algo automático. Depende de lei municipal. Né? Então, ele não disse, está suspenso e pronto. Portanto, ao colocar numa lei municipal, a passar para a legitimidade do parlamento municipal, o gestor e o parlamento municipal têm que analisar os efeitos e, inclusive, Edilberto e colegas, se vale a pena fazer isso. Por que a gente tem que olhar se vale a pena? A professora Diana, e na nota da CNM, muitos falam assim, olha, se não empenhar,
pode comprometer o limite com saúde ou com educação. Ora, se eu sou gestor e essa despesa tem um peso tão grande na minha execução orçamentária, que a suspensão e a não execução dessa despesa comprometeria um limite constitucional, é óbvio que eu não vou optar pela suspensão. Porque por que eu vou optar pela suspensão se eu vou depois incorrer num crime de responsabilidade de não cumprir limite de saúde ou de educação? Mas aqui é importante dizer o seguinte, e aí o conselheiro Gilberto é um especialista nisso, que simplesmente empenhar, aí vamos pensar que o raciocínio fosse, tem que empenhar, mas não precisa deixar o financeiro. Ora, nós estamos em final de mandato. Aí alguém pode dizer, mas o 42 está suspenso. Sim, mas os limites constitucionais e a Lei Complementar 141 não está suspensa. Então, muitos tribunais, interpretando a 141, e essa é a literalidade dela, se eu deixar empenhado e não deixar financeiro, isso não vai computar para a saúde, na 141. Então, o empenho não resolveria também esse problema, né, nesse aspecto. É importante, então, destacar o que a professora Diana destacou, que não se discute contabilidade patrimonial. Aqui, e nos meus livros, eu sempre separo os mundos. Nós temos o mundo da contabilidade patrimonial, o mundo da contabilidade orçamentária, ou do orçamento, e o mundo fiscal, o mundo da contabilidade fiscal, né? Portanto, aqui a gente tem que estar olhando para o mundo, a discussão entre os especialistas é no que eu chamo de mundo orçamentário. Tá? No mundo orçamentário é que tem essa discussão se empenha ou não empenha. Dito isso, ou seja, não é argumento dizer que vai prejudicar o RPPS, por isso tem que empenhar. Primeiro que o empenho não vai resolver a vida do RPPS. Empenhar a despesa não vai melhorar o resultado atuarial do RPPS, não vai gerar dinheiro para ele pagar a folha, não resolve nada, só vai gerar um restos a pagar para pagar no ano seguinte. Não tem nenhum efeito no RPPS. Né? Ele não ganha nada empenhando. Isso só para dizer que se empenhar parece que a vida do RPPS vai melhorar. Não, não vai. Né? Esse primeiro desmistificar essa coisa. Segunda coisa, depende de legislação municipal. Então, se eu acho que aquela despesa é importante para a saúde e educação, seria irracional eu, como gestor, querer desrespeitar para fazer essa despesa. Tá? Agora, um outro ponto importante, aí, tirando essa discussão, que até então eu falei do contexto, né? Porque se prejudica o meu município, então eu não aprovo. Outra coisa, só para a gente sair do contexto, ainda ficar no contexto um pouco, é que imagine também que o município tem um RPPS deficitário. Não vai ganhar em nada suspender, porque ele vai ter que fazer aporte do Tesouro para pagar a folha de benefícios. Portanto, a análise da suspensão tem que olhar se é deficitário, tem que olhar aspectos de limite de saúde e educação, então não é algo automático. Né? E aí, dentro desse contexto, enfatizo assim, o empenho em si não resolve o problema do RPPS. Tá? Agora vamos entrar para o cerne da discussão, que apareceu na nota e apareceu em todos, discussão dos especialistas, que fez escrever outro artigo, Gilberto, que foi Entendendo o Regime Orçamentário. Um dos argumentos técnicos era dizer assim, não, mas essa despesa vai ocorrer por competência no ano. Se ela vai ocorrer por competência, é uma despesa continuada, ela tem que ter o empenho ali acompanhando ela. Né? E aí nos leva a refletir sobre o regime do orçamento. Qual é o regime do nosso orçamento? É um regime de competência? Ou é um regime de base modificada? Ou é um regime de caixa? Né? E aí, quando eu fui estudar esse tema, no livro que eu escrevi, que é Entendendo a Contabilidade Orçamentária, lá eu trato dos regimes, né? Nós ainda não estamos num orçamento por competência. A Nova Zelândia faz orçamento por competência, mas o Brasil não faz. O nosso é um regime de base modificada. É receita na arrecadação e a despesa no empenho. Né? Mas veja que o legislador foi sábio, que ele não falou o seguinte, pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Ele não disse legalmente empenhadas conforme a incorrida, conforme por competência, conforme aconteceu, desde que exista passivo, não. Ele criou um conceito de competência orçamentária,
que é a despesa que você é capaz de pagar naquele exercício. Então, quando a gente estuda e aprofunda o conhecimento dos regimes da contabilidade, a nossa contabilidade orçamentária está muito mais próxima do que a gente chama de um regime de caixa modificado. O que é o caixa modificado? A gente tem que primeiro prever as nossas receitas quando está fazendo um orçamento, e aqui, quando eu faço essa previsão de receita, ela é o meu espaço fiscal. O quanto depende da minha receita. Veja que eu posso ter um leque de despesas aqui muito maior. E agora a gente pode pegar na crise fiscal, conselheiro, a questão de vários estados, Rio, Minas, que mandam peloa sem respeitar o princípio do equilíbrio. Né? Ou seja, na verdade, ele está dizendo, as receitas que eu vou arrecadar não cabem aqui no meu orçamento, que é um outro ponto de discussão isso aí. Né? Tá bom. Então, eu uso aqui a palavra do professor Jorge Carvalho, que o orçamento ele tem um princípio implícito aí de otimização dos recursos das receitas, ou seja, otimização dos recursos arrecadados. Eu vou pegar o orçamento e vou, de acordo com a minha receita fiscal, alocar as despesas que eu posso financiar nesse contexto. E aqui a gente tem que remeter para o problema atual, dessa coisa de competência ou mais próximo de caixa, ao histórico do orçamento. O que aconteceu no Brasil, principalmente, mas em vários países do mundo, vejo em missões que eu faço pelo Fundo Monetário Internacional, é que nos primórdios, o orçamento era a peça que autorizava a despesa. Né? E aí você podia gastar até o limite daquela receita, que era o princípio do equilíbrio. Com o tempo, as despesas passaram a serem criadas por outras leis. E, às vezes, até independente dos orçamentos. E a gente meio que inverteu que o orçamento deixou de ser um limitador do gasto. Ele passou a ter que correr atrás do gasto, prevendo receitas ou indo atrás de receitas, aumentando a receita, para que o Estado cumpra os seus compromissos assumidos. Né? Então, para mim, claramente, o orçamento ele não é competência. O orçamento ele é um caixa modificado. O que é um regime de caixa modificado? É um regime que apropria as despesas ou que aloca as despesas mais próximo do ano em que ela ocorre, vai ocorrer o desembolso. E por que chama de caixa modificado? Porque ao final do exercício, as despesas que já foram incorridas, mas que precisam ser pagas no curto prazo, no sistema de base modificada, regime de caixa modificado, porque tem um competência modificado, você pega essas despesas no final do exercício que eu estou devendo e reconheço no orçamento. Então, se eu tiver uma folha de dezembro, mas que eu vou pagar em janeiro, o regime de caixa modificado, ele manda eu reconhecer isso no orçamento de dezembro, né? Para não dizer que o orçamento é implicitamente todo caixa. Contudo, o Jorge provou, e eu não quero ser repetitivo aqui na palestra dele, que nós temos N exemplos de que a despesa ocorre por competência e não é empenhada. Um deles é os juros da dívida. Ora, vamos pensar que o Rio de Janeiro ele está no regime de recuperação fiscal, todo mundo sabe. A dívida está suspensa. Dívida suspensa não quer dizer que dívida não corre juros. Corre. Então, por competência, eu tenho uma VPD de juros. A despesa incorreu por competência, mas o Rio de Janeiro vai ser obrigado a empenhar os juros daquele ano e deixar em resto a pagar? Obviamente que não. Senão o regime de recuperação fiscal não faria sentido para ele. Ele teria que empenhar isso e ele iria arrumar outra fonte para pagar com que despesa? Né? Que as outras despesas com que fonte? Obviamente, um regime de recuperação fiscal visa dar um fôlego fiscal. Então, o que o legislador fez foi parecido com isso. Foi um regime ali, com uma pequena parte da despesa, de dizer, essa está suspensa, você só paga no ano seguinte. Mas o Jorge citou outras aqui, né? Férias do servidor ao longo do ano, conselheiro. Você não empenha as férias. Por quê? Porque eu posso tirar minhas férias no outro ano. Eu posso ganhar meu direito de férias neste ano, mas eu só vou gozar férias no outro ano, quando eu vou receber também meu dinheiro por essas férias. E eu não empenho essas férias e deixo em resto a pagar. Né? Esses são só exemplos precatórios. Outro exemplo, a despesa incorreu por competência e não tem
necessariamente que você empenhar, você vai empenhar de acordo com o orçamento do exercício. Então, o orçamento está muito mais ligado a uma ideia de desembolso, né, de compromissos que eu pretendo desembolsar naquele ano. E na União, tem justamente o decreto 93.872, de 86, em que ele, no artigo 27, que é uma pergunta clássica nas aulas de administração financeira e orçamentária, pergunta o seguinte: se eu tenho uma despesa que vai acontecer por vários anos, né, o que eu tenho que colocar no orçamento? Ele deixa claro lá, é um decreto da União, mas que interpreta o princípio da anualidade. A despesa vai ser empenhada pelos valores que vão ser desembolsados naquele ano, né, pelos os compromissos assumidos naquele ano. Então, se eu tenho uma obra que acontece em vários anos, eu só tenho que empenhar aquele ano. Então, é uma questão de otimização, como o Jorge disse, dos recursos do exercício. Não faz sentido, se eu tenho que pagar uma coisa no outro ano, eu já comprometer o orçamento desse ano, podendo executar uma política pública que vai atender à sociedade. Não faz sentido eu bloquear isso. Como também não faz sentido dizer que este é apenas um bloqueio orçamentário, mas que o financeiro está livre. Ora, então eu estou incoerente com os princípios de um equilíbrio fiscal, porque equilíbrio fiscal não existe só do lado do orçamento, não é verdade? Portanto, eu não discuto a boa intenção de quem exige que queira fazer o empenho, mas mais parece que quem defende isso quer criar desincentivos para o município não fazer essa suspensão. Por quê? Porque, na verdade, se eu estou no município e você diz que tem que empenhar, eu não tenho ganho nenhum. O artigo da Lei 173 vira letra morta se você exigir que ele empenhe. Porque eu vou ter que deixar o dinheiro no caixa, seja para cumprir os limites de saúde, seja para qualquer outra coisa. Então, o legislador, ele pensou, volto a dizer, em dar esse alívio fiscal, né? E, repito, para finalizar e a gente ter tempo para o debate, para as perguntas e tudo, para pensar, reflete. O que muda a situação atuarial, financeira do RPPS com o ente empenhando uma despesa? Nada, a gente está dizendo que essa despesa viraria restos a pagar, né? E aí eu teria que pagar no ano seguinte. Ora, se eu já sei disso, eu coloco no meu PELOA de 2021. Coloco ela lá. E aí, o último ponto, foi bem tocado pelo conselheiro, sim, essa despesa deve contar para limite com o pessoal, porque já está na hora, conselheiro, de Tesouro, Tribunais de Contas, e eu estive do outro lado, eu estive fazendo os manuais do Tesouro, né? De aplicar a LRF na despesa com o pessoal. E a LRF é muito clara. A despesa com o pessoal deve ser reconhecida por competência e não pelo empenho, nem pela liquidação, nem pelo pagamento. Uma vez incorrida a despesa, essa é uma despesa com o pessoal para fins fiscais. O que a LRF quer evitar? Se eu não fizer isso, o que a LRF manda por competência, significa o seguinte: eu consigo arbitrar minha despesa com o pessoal. Eu vou estourar o limite com o pessoal, chega dezembro, posso até ter orçamento. Aí eu chego assim, não empenha a folha de dezembro. Vamos pagar ela em janeiro, empenha em janeiro o 13º, por exemplo. E aí, orçamentariamente, isso não é despesa do ano, porque não foi empenhado naquele ano, vai ser despesa do ano seguinte. Sob uma ótica da LRF, se a gente faz cumprir a lei, a despesa com o pessoal é competência. Então, o fato de você jogar a folha do 13º para pagar em janeiro, em fevereiro, a de dezembro você vai pagar, como aconteceu na crise fiscal do Rio de Janeiro, ficou 2 meses atrasado, como vários estados aconteceram isso, a despesa está incorrida. E ela tem que, para fins fiscais, tem que ser por competência, porque uma vez incorrida gerou passivo. Uma vez incorrida gerou dívida, né? Gerou algo a pagar, certo? Então, o que está na hora de mudar é encarar esse problema de os demonstrativos de pessoal serem apropriados por informações orçamentárias. Está na hora de cumprir a LRF, ter uma grande reunião com os tribunais, Tesouro Nacional, e até fazer meio que um TAC, um termo de ajuste aí. Eu sei que se você incluir a despesa por competência, você está mudando aí o regime, pode ser que um estado estoure mais e tudo, pode ser. Então faz uma coisa meio de transição, cria uma regra de transição, vamos migrar do orçamentário financeiro, e talvez fosse uma oportunidade de já dizer o seguinte: olha, a patronal vai ser
na despesa com pessoal apropriada por competência. Já aproveita o gancho e já faz. Eu tenho a Simone, muito amiga nossa, assim, mas o demonstrativo vai ter coisas orçamentárias por competência? Sem problema, nós temos demonstrativos que faz isso. O demonstrativo de resultado primário e nominal faz isso. Ele pega informações orçamentárias e informações dos juros por competência. Então, essa questão de incluir sobre a ótica fiscal na despesa com pessoal é um erro de origem que não pode justificar a continuidade. O erro de origem é continuar usando informações orçamentárias para avaliação de limites de pessoal, quando deveriam ser informações vindas da contabilidade patrimonial, informações das chamadas VPDs, e não de despesa orçamentária. Eu acho que esses são os principais pontos que acho que eu poderia falar, e para a gente deixar um espaço para o debate. Ok, obrigado, professor Paulo Henrique Feijó, pela verdadeira aula que nos deu aqui. De fato, é um assunto de... Interessante isso tudo, porque o professor chama até a atenção disso. Olha, para além dos detalhes técnicos da contabilidade, como você contabiliza isso, mas do ponto de vista substantivo, vamos dizer assim, para além da contabilidade, do ponto de vista substantivo, na visão dele tem pouca diferença para os regimes próprios. Porque o impacto, de fato, quem fez foi o próprio legislador quando permitiu que isso fosse deixar de ser pago esse ano. Como contabiliza ou não, pelo que eu entendi da bela exposição do professor, isso é um assunto menos relevante, aparentemente. Mas um ponto que me chama a atenção é que, como ele bem chamou a atenção, como o objetivo do legislador era dar uma folga, não é, aos entes municipais, e a gente sabe, quem acompanha o dia a dia dos municípios, sabe que uma das principais dificuldades que os municípios têm é na relação dos limites de gasto de pessoal, né? Isso toda hora isso está chegando, muitos já passaram por conta da crise, uma série de dificuldades que tem. Quer dizer, o seu objetivo era esse, a ponto de até prejudicar o regime próprio que tem muitas dificuldades atuariais, e essa é uma das, todos nós sabemos, uma das prioridades do Brasil, do país, esse é o equilíbrio atuarial dos regimes, regime previdenciário de uma forma geral, próprio regime geral, e você sacrificou isso temporariamente, né, permitiu, por conta de uma questão maior, que é a pandemia, e aí não permitiu que fizesse isso também para o limite de gasto pessoal. Quer dizer, nisso aqui você foi ortodoxo no limite de gasto pessoal, realmente tem que contabilizar, não permitiu isso, e já no outro aspecto, você permitiu que houvesse esse pagamento para frente. Por isso me pareceu, aparentemente, sem ser contador, sou apenas um economista interessado em questões contábeis também, mas longe de ser um especialista em contabilidade, me pareceu aparentemente contraditório os dois objetivos. Você flexibiliza de um lado e do outro você não permite, você é ortodoxo, você quanto ao limite pessoal. Mas é isso, então, aqui, eu estou aguardando aqui as perguntas. Uma pergunta chegou aqui, do Rodrigo. Eu vou perguntar para os dois. Conselheiro, antes de passar para as perguntas, eu acho que seria importante a gente poder fazer algumas ponderações, porque aí quando abre para a pergunta, para ficar claro, né? Então, eu gostaria primeiro... Professor, só para a gente combinar, então, se cada um fala 5 minutos, a senhora fala 5 minutos, você fala 5 minutos, depois o professor, se tiver... Pode ser. Vou tentar ser breve, porque de tudo que ele falou, eu fiz um jornal aqui de coisas que eu refutaria, que era já esperado. Enfim, o que o Paulo está trazendo aqui para a mesa me surpreende por conta da arena onde eu estou. Eu estou numa arena conduzida por tribunais de contas, né, por entidades representantes. Então, assim, eu fui contadora pública durante 10 anos antes de ir para a universidade. Então, tudo o que ele fala, eu tenho uma visão muito, muito aberta em relação a essas discussões, mas não é essa a visão dos tribunais. Então, assim, muitos dos procedimentos que ele trata, né, eu sei que a postura dos tribunais não é nesse caminho, é diferente. Então, quando a gente faz isso, outros tribunais sentam na mesa e falam assim, nossa, realmente a gente concorda que tem que ser isso, tem que flexibilizar, que você tem que tratar assim, assado. Eu acho que isso tem que ser colocado, porque senão gera uma confusão em quem está nos assistindo. Muitos dos tribunais que estão nos assistindo, eu conheço as escolas de contas, como elas funcionam, como elas trabalham, pregam outra coisa. Pode ser até que a gente mude o entendimento, mas não é o que está pacificado nesses tribunais. Isso só revela a dificuldade do alinhamento do mundo patrimonial, orçamentário e fiscal.
né, com o advento do processo de convergência, a gente não conseguiu até hoje fazer esse alinhamento. E é por isso que a gente está sofrendo. Eu tenho países no mundo que resolveram isso adotando o orçamento por competência. Né? Austrália e Nova Zelândia já trabalham por orçamento por competência. Mas é uma discussão que a gente nunca colocou na mesa e não sei se é viável colocar, porque a maior parte dos governos do mundo trabalham orçamento por caixa. Não é por caixa modificada, é por caixa. Paulo sabe disso. Né? Outra questão é que, quando a gente colocou as ações da pandemia, a gente não imaginava que o processo seria tão demorado. Então, aquele agente político que definiu que suspenderia a patronal não afetaria os limites, ele não considerou que a escola dele ficaria 6 meses, 8 meses fechada. E que as despesas que ele faria naquele dia a dia, alimento, inclusive, não seriam mais computadas, porque elas não estão sendo feitas. Alguns até têm essa flexibilidade de dar uma bolsa lá para a família do alimento, mas não é a maioria. Então, eu realmente tenho que colocar na mesa a questão dos limites. Outra coisa, não é certo dizer que isso não afeta os RPPS. Afeta. Eu tenho muitos RPPS que, se não chegar a patronal, ele não tem carteira também. Não tem carteira capitalizada. Então, o município está trocando 6 por meia dúzia. Ele deixa de empenhar a despesa patronal e tem que passar uma transferência para cobrir a folha. Por quê? A folha de pagamento dos aposentados, porque isso é uma competência do ente federado que mantém regime próprio. Então, talvez a medida, a gente tem que colocar isso na mesa. Outra coisa é a supervalorização que o agente político pode definir, está na mão dele. Gente, eu acabei de fazer um artigo internacional, o agente político não olha a contabilidade como uma informação neutra. Ele olha de acordo com a coalizão que é feita no município, né? Se ele está alinhado ou não com o prefeito. A gente sabe que esse debate técnico ele não é feito junto aos vereadores. Então, assim, estamos supervalorizando um comportamento de vereadores como se ele olhasse a contabilidade como deveria ser olhada. Na prática, a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente tem, por exemplo, o Paulo deu o Rio de Janeiro como exemplo. Você me desculpa, Paulo, com todo respeito ao Rio de Janeiro, muitas das ações que o Rio de Janeiro faz, ou fez, né, claro, devidamente justificada por todos os problemas que ele enfrentou, ou pela má gestão que aconteceu, o Rio de Janeiro não é exemplo. Né? Então, assim, você me desculpa, não é o melhor exemplo para a gente trabalhar. E, assim, eu fico um pouco ofegante pelas considerações, mas eu tenho vários pontos da 4320 que a gente pode falar. Por exemplo, o artigo 60 determina que não realiza despesa sem prévio empenho. Está lá que não realiza, né? Eu também não entendo que seja discricionário. O equilíbrio orçamentário, não adianta esconder a realidade do déficit. Hoje, o governo federal finalmente reconhece que a sua LOA é deficitária. Né? Então, a gente está mascarando, não vamos colocar que teve déficit, nós tivemos déficit, né? Então, assim, tudo que está sendo, assim, muito do que o Paulo colocou, eu vejo até com arrepio. Por quê? Porque são procedimentos que estão sendo adotados que não deveriam estar sendo adotados ao rigor da lei. Não foi assim que ela foi concebida. Ela está atrasada, ultrapassada em muitos aspectos, está. A LRF inovou em muitos pontos, está. Mas a gente tem que colocar na mesa que tem muita coisa que não há consenso, mesmo com a publicação da LRF. Né? Então, eu gostaria de trazer esses pontos para quem for conversar com a gente, ter isso também em perspectiva. O mundo não é tão maravilhoso e tão redondinho assim. Todo mundo sabe disso. Obrigada. Obrigado, professora. De fato, muito entusiasmada, muito empolgada, porque, de fato, o assunto clama por isso, por entusiasmo. Que bacana seu entusiasmo. Não sei se o professor Paulo Henrique quer fazer algumas considerações ainda. 5 minutos também. Quero várias também. Primeiro, que se a gente está falando de harmonização, o que a nota da CNM fez foi desarmonizar, porque o Tesouro diz que não tem que empenhar, né? Vários tribunais também, se é para citar, ela cita sempre a Paraíba, sim, mas tem um monte que manda não empenhar. Então, assim, o que a nota da CNM fez foi desarmonizar, não contribuiu para a harmonização quando foi contra a orientação do órgão central, que é o Tesouro. Ponto. Então, eu achei que a gente estava... Agora, para entrar no embate técnico. Minha amiga Diana, a União não tem desequilíbrio orçamentário. A União, o orçamento da União sempre respeitou o equilíbrio orçamentário, inclusive esse. Ela tem problema de cumprir regra de ouro e ela tem desequilíbrio fiscal. É diferente.
Enquanto o que eu citei aqui é que Rio de Janeiro e Minas têm desequilíbrio fiscal e orçamentário. Então, eu queria corrigir, me permita, porque você dizer que a União assumiu o desequilíbrio orçamentário, não, a União fecha com título, gente. É fácil, a União emite título. O que você tem que dizer na palavra técnica é a União tem desequilíbrio fiscal. Há diferença entre equilíbrio orçamentário, equilíbrio fiscal, equilíbrio intertemporal e equilíbrio intergeracional. Então, são 4 tipos de equilíbrio, e a União tem problema de equilíbrio fiscal, e aí não está assumido agora, não, está assumido em 2014, com as metas fiscais de déficit primário. Ponto. Outro ponto é que a Diana acho que não entendeu. Assim, ó, se eu tenho um RPPS, Adilberto, que é deficitário, a pergunta que eu faço é: o que empenhar ajuda a pagar a folha do RPPS? Nada. Literalmente nada. Empenhar a despesa não ajuda a pagar a folha do RPPS. Ela defendeu o empenho porque o RPPS tem desequilíbrio, né? Ela tem que defender a execução completa da despesa, não só o empenho. Mas o que a nota da CNM faz é dizer: olha, você empenha, você liquida, mas você pode não pagar, porque a suspensão é não pagar. Isso não resolve o RPPS, que precisa do dinheiro do Tesouro pagar a folha, não pagar. É óbvio isso, gente. Né? O empenho não resolve nada disso aí. Né? Quanto à questão do Rio de Janeiro, no seu exemplo, é óbvio que Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Norte, não são exemplos de responsabilidade fiscal, gente. O que eu dei o exemplo foi que o Rio de Janeiro está com dívida suspensa pelo regime de recuperação fiscal e nem por isso ninguém exige que ele empenhe a despesa da dívida. É esse exemplo. A minha amiga não pode deturpar. Eu não disse assim, ó, o Rio de Janeiro é uma maravilha, ele é o esplendor da responsabilidade fiscal, por isso... Não, eu quis dar um exemplo que, assim como suspenderam a dívida da patronal, a dívida do Rio de Janeiro com a União está suspensa. E ele não empenha essa dívida. É esse comparativo que eu quero fazer, certo? Portanto, a questão de, mesmo se fosse um orçamento de competência, não resolveria. Agora, eu quero, último ponto, me permite, conselheiro, no ponto que o senhor levantou com muita propriedade, da questão da folga fiscal versus o limite com o pessoal. Na verdade, a despesa com o pessoal, sendo por competência, ela vai ser neutra sempre. Porque aí você desvincula da questão fiscal mesmo, né? Da questão orçamentária e financeira. Porque quando a gente fala que ela é por competência, não interessa nem ter dinheiro no caixa, deixar de ter. Edilberto trabalhou, o Estado do Ceará deve, é passivo, é despesa com o pessoal. É que nem contabilidade empresarial, nesse caso. Então a gente está dizendo que nessa discussão, a discussão sobre limite com o pessoal é neutra. Ela não interfere, tanto faz. Empenha, deixa de empenhar e tudo, ela é neutra. Ela não é afetada por essa discussão. Né? Então, e outra coisa é, mesmo eu tendo problemas com limite com o pessoal, dado que ela é neutra, se você me der essa folga fiscal, eu vou poder atender uma despesa ali da minha Secretaria de Saúde, que está demandando eu comprar respiradores, por exemplo. E o dinheiro que eu ia alocar para pagar a patronal, como me deram esse fôlego fiscal, eu vou fazer um crédito orçamentário, trocar a execução da despesa, então eu digo, essa fonte que estava alocada para financiar aquela despesa da patronal, eu vou alocar para comprar respiradores. Isso é a folga. Aí, para eu comprar respirador, eu preciso empenhar, liquidar e pagar. Porque eu estou com um problema que eu não tenho dinheiro sobrando, dado que eu tenho uma obrigação de recolher a patronal, eu não tenho dinheiro sobrando para comprar o respirador. Agora, se você disser, não, Feijó, você tem que empenhar a patronal, tem que liquidar, mas o dinheiro você pode usar para pagar o respirador. Assim, como? Como é que eu vou abrir espaço? Aí você está me dizendo, então, que eu vou abrir um crédito extraordinário para comprar o respirador, aí eu pago o respirador e deixo a patronal sem caixa? É isso? Essa é a boa prática fiscal? O que resolve? Qual a diferença dessa prática de deixar uma dívida empenhada em restos a pagar ou deixar uma dívida não empenhada? Fiscalmente é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Fiscalmente, eu tenho dívida consolidada, conselheiro. Porque o resto a pagar processado que eu levar vai aumentar a minha dívida consolidada. E do jeito que eu deixar uma dívida com insuficiência financeira, eu tenho dívida consolidada do mesmo jeito.
Então, é mais transparente eu deixar no meu planejamento fiscal de que eu vou colocar para 2021 o pagamento dessa dívida suspensa, né? E aí eu coloco no orçamento desse ano a minha prioridade, gente. Fazer orçamento é ter prioridade, é definir prioridade. A minha prioridade agora, e o legislador me ajudou, é eu comprar o respirador, eu comprar a máscara, eu atender uma UTI, tudo. E o legislador me ajudou dando essa folga fiscal. Aí vem a CNM e diz, não, você tem que empenhar. Ela me desincentivou tudo, ela me quebrou. E ela desarmonizou, essa é a verdade. A nota técnica, ela desarmonizou, porque o Tesouro deu uma diretriz, que é a diretriz correta, na minha opinião. Não tem que empenhar mesmo, por todos os argumentos que eu coloquei aqui na mesa. Eu agradeço, professor Paulo Henrique. Vou passar aqui para as perguntas. Uma já foi um pouco respondida, é sobre a vedação, a realização de despesas sem prévio empenho, que é no artigo 60 da 4.320. Como é que o professor Diana, vamos manter a ordem, o professor Diana vê isso, essa restrição? Pois não. Então, esse é um dos argumentos que a gente usa para defender o empenho. Eu acho que a réplica aí seria em relação ao pH, né? Como é que ele ajuda a gente a definir isso. Professor, então... Pode repetir a sua pergunta, desculpa. É a história do artigo 60 da Lei 4.320, que exige para a realização de despesa um prévio empenho, né? Como todos nós sabemos. Então, como é que se enquadra nessa nota do Tesouro? Bom, gente, se enquadra dentro do regime orçamentário. Olha só. Dentro do regime orçamentário que eu falei, a primeira discussão, pano de fundo, é o que eu tenho que incluir no orçamento? Qual é o critério temporal, conselheiro? Então é o seguinte, eu tenho despesas que vencem por competência, como a gente falou aqui, né? Inclusive, tem estados que as receitas não cabem na despesa. O que eu tenho que colocar para dentro do meu orçamento? As despesas que eu espero que venham a ter desembolso, ou expectativa de desembolso, ao longo do exercício. Se eu amarrar o meu orçamento com isso, eu estou ocupando um espaço fiscal no meu orçamento para uma coisa que eu não vou desembolsar, né, que eu vou desembolsar lá no futuro. Então, o princípio da anualidade vai me definir o seguinte, quais são as contas que você tem para pagar esse ano? Ah, eu tenho que pagar a patronal, então eu tenho que orçar a patronal. Agora, não, eu não tenho que pagar a patronal esse ano. A gente está falando de uma coisa de 6 meses. Imagine que o legislador tivesse suspendido por 2 anos a patronal. E aí? Eu ia empenhar agora, no orçamento desse ano, a patronal dos outros anos seguintes, porque ela ocorre por competência? Não faria sentido, né? Então, o artigo 60 diz que eu não posso ter despesa sem prévio empenho, né? Na verdade, ele está dizendo assim, ó, eu interpreto esse artigo, inclusive, falo nas aulas, está assim, ó, o empenho é a autorização, né? A autorização do ordenador de despesa, porque antes de fazer o empenho, ele tem que ter a autorização do legislador, que é a dotação orçamentária. Portanto, o que ele está dizendo é para o executor, né, dizendo assim, olha, eu não posso autorizar uma despesa sem prévio empenho, significa que eu tenho que ter uma autorização orçamentária antes, porque eu não estou gastando dinheiro meu, eu estou gastando dinheiro da sociedade. Eu sou o ordenador de despesa, mas não sou o dono do dinheiro. Então, eu trabalhei 12 anos no Caixa do Tesouro. Chegou, às vezes, decisão judicial dizendo o seguinte, pague a consulta do idoso. O juiz mandando, conselheiro. Aí a gente chegou e disse assim, vem cá, o secretário do Tesouro não é o dono do Caixa, não. O Caixa é da sociedade. Eu brinco nas aulas, conselheiro, que para meter a mão na cumbuca, tem que ter autorização do dono da cumbuca. O dono da cumbuca é a sociedade. Quem que dá autorização para ele? É o parlamento, que representa a sociedade. Então, esse artigo 60 é dizer, ordenador de despesa, você não pode ordenar uma despesa sem ter autorização orçamentária, sem prévio empenho. O prévio empenho é para comprovar para o fornecedor de que ele, ordenador, tem autorização orçamentária. Agora, a gente está discutindo uma coisa antes, que é, deve ou não ter autorização orçamentária para que se aproprie uma despesa que ocorreu por competência, mas que será paga em exercício diverso. Não faz sentido eu comprometer o meu orçamento do presente com isso. Basta raciocinar no limite quando você amplia o prazo. Quando você diz que essa suspensão fosse 2 anos, eu tenho certeza que ninguém ia exigir que empenhasse. Né? E por que 6 meses exige? Não tem sentido.
Eu só queria complementar, conselheiro, que foi colocado, né? Primeiro, gostei da Cumbuca que ele falou, né? Então, só fazendo analogia, né? Para o INSS, o governo federal suspendeu por 3 ou 4 meses a contribuição patronal, mas determinou que fosse paga dentro do ano. E para os RPPS municipais, a Previdência Local, ele deu essa faculdade de você suspender e só pagar depois. Então, assim, aquela história do dono da cumbuca, né? É fácil trabalhar na cumbuca dos outros, né? E jogar essa responsabilidade. Outro ponto é que o fato do governo federal poder emitir título resolve o problema do governo federal, mas isso não acontece com o Estado e município, né? Eu não tenho um título para cobrir o déficit, sabe? Eu não tenho um título, eu não tenho essa mágica de emitir dinheiro para cobrir o buraco, e o buraco vai ficando, né? Vai ficando sem fundo. Outra coisa é que eu posso abrir crédito extraordinário, sim, para realizar essa despesa. E eu posso pagar essa despesa com o recurso que está chegando da 173 e do 938. Foram 60 bilhões de reais que chegaram nos entes subnacionais. Claro que a gente sabe que não foi o suficiente, mas existe essa possibilidade. Eu abro crédito extraordinário e pago com os recursos que estão indo para fazer essas despesas. É isso, obrigada. Obrigado, professora. Aqui eu vou aproveitar isso, tem uma pergunta aqui da Laélia. Como fica a situação dos municípios que não têm um regime próprio instituídos? Porque realmente aqui, só fazendo um breve comentário, a professora acabou de falar sobre isso, o governo, essa lei complementar 173, permitiu que se deixasse pagar os regimes, se eu bem entendi, o regime próprio. O regime geral, quem tem só no regime geral, que é a maior parte, só foi suspensa a renegociação. Não é isso, pelo que eu entendi? Exatamente. Então, assim, você suspende e tem que pagar até o final do ano. E aí é que tá, você está falando... Mas pode suspender? Eu entendi que não podia suspender. Não, pode suspender, suspendeu temporariamente, mas as parcelas vão ser pagas dentro do próprio ano. Diferentemente do RPPS, que tem que ser pago até 31 de janeiro, e quem não pagar vai poder parcelar. E eu estou falando de um parcelamento que vai ser aí de 60 meses. São 60 meses que esse dinheiro deixa de ser capitalizado para fortalecer o RPPS. Então, a gente tem implicações atuariais, sim, tem implicações, eu não sei, assim, o Paulo é mais estudado na questão da questão fiscal, da questão orçamentária, mas o fato é que essas questões fiscais e orçamentárias é um imbróglio tão grande que poucos especialistas como ele dominam o tema. Vamos lá, grosso modo, os contadores dos entes, até os contadores federais, eu relaciono com contadores da Esplanada, eles têm dificuldade de interpretar essas normas. Então, que ótimo que tenha livros, que tenha artigos, que tenha um monte de coisa publicada pelo Paulo, mas vamos lá, a gente tem que institucionalizar essas orientações dentro dos tribunais de contas, e que isso fique claro para os jurisdicionados. O que a gente tem é esse imbróglio, cada um interpretando da forma que lhe convém. E outra, o governo federal, ele tem medidas e ele tem ferramentas que não estão disponíveis para os entes locais. E é nisso que a gente está lidando, né? Então, são muitas orientações, determinações, estabelecimentos saindo do governo central, sem conhecer a realidade dos governos locais. E quem paga essa conta é o gestor, que tem insegurança jurídica, porque ele não sabe se pode gastar, se gasta. Eu tenho vários municípios que ficaram com medo de gastar o dinheiro que foi para as ações de pandemia. Preferiam suspender a patronal para, nossa, será que eu posso ou não gastar? Tem o Ministério Público Federal na cola dele, tem o Ministério Público de Contas, tem os tribunais de contas. Então, é esse movimento que a gente está vendo no Brasil. E, olha, você me desculpa, com todo o respeito que eu tenho para o Paulo, criticar a entidade, que ela fez um desserviço, é uma entidade que tem procurado suprir lacunas que o órgão central não tem conseguido e que os tribunais também demoram um tempo para absorver. Então, toda nota é muito bem pensada, muito bem dialogada, Paulo, com especialistas no Brasil inteiro. Ninguém é dono da verdade. Tanto é que existe essa desarmonia. O que a gente procura é dar luz naqueles caminhos que nem os órgãos que deveriam colocar esse caminho estão colocando. Então, olha, assim, é um trabalho fabuloso e eu tenho muito orgulho quando eu sou convidada de poder contribuir com o debate, porque eu sei que essas notas ajudam os entes subnacionais, clareiam esse caminho tortuoso e escuro que eles têm que enfrentar quando saem normas sem considerar as suas tipicidades locais. Obrigada. Eu acho aqui, professora, acho que tem duas questões aqui muito relevantes. A primeira, acho que você tem toda a razão, acho que é isso mesmo.
Quer dizer, quando o regime próprio, os regimes próprios têm dificuldade enorme, eu acompanho todo dia isso, quem acompanha todo dia, quem acompanha, sabe das dificuldades que eles têm, que são muito grandes. Então, quer dizer, aqui foi uma decisão política do Congresso Nacional, certo ou errada, a Lei Complementar 173, mas foi tomada essa decisão que afetou o regime próprio, e pelo que eu entendi, afetou muito menos o regime geral e afetou diretamente o regime próprio. Então, podemos até discordar dessa decisão política. Mas eu acho que o segundo ponto aqui é como contabilizar isso. Quer dizer, e parece uma questão importante, mas secundária, nesse sentido. Quer dizer, a contabilização, esse empenhar ou não empenhar dentro do ano, tem uma relevância muito grande para os fundos, ou, de fato, o que é importante para os fundos é a decisão, a própria Lei Complementar 173, ou seja, o próprio deixar de pagar. Se vai contabilizar ou não, é uma questão importante, mas secundária, uma questão técnica, uma tecnicalidade. Para eles, realmente, o que é importante é isso, essa decisão política, que quem acompanha fundo e sabe das dificuldades que eles passam, não deveria ter sido, essa conta não deveria ter ido para eles, deveria ter a conta para outro lugar, não para os fundos do regime próprio, que já vinha de dificuldade muito grande, a maior parte deles, e quem acompanha o dia a dia sabe que as dificuldades das prefeituras são enormes. Aí o que acontece? Em geral, eu recebo muitas pessoas que comandam esses fundos, eles dizem assim, olha, gente, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque o prefeito fica vendo aquela quantidade de recursos ali no fundo, porque é um recurso de longo prazo, e com muita dificuldade que ele tem, que todo mundo sabe das dificuldades que todas as administrações têm, a tentação de pegar aquele dinheiro é muito grande. Por isso que os fundos procuram se proteger, criar blindagem para isso. Aí quando vem um legislador nacional, né, faz uma lei complementar nesse sentido, que atinge diretamente a saúde financeira dos fundos, porque posterga, é claro que quem integra os fundos não fica satisfeito. Mas essa questão, como disse o professor Paulo Henrique, foi decidida politicamente, né, pela Lei Complementar 173. A contabilização ou não, empenho ou não, na visão dele, me parece aparentemente que está correto, como estou falando como não especialista, é que realmente acaba sendo até secundária. Não é a contabilização que vai resolver o problema do fundo. Né? Então, conselheiro, mas não se trata só do fundo. O fundo é um extrato. A gente pegou o fundo aqui como estudo de caso. O que a gente tem é muitos governos anteriores a esse, quando deixaram de empenhar alguma despesa, foram enquadrados pelos seus tribunais de contas. Responderam por crime de responsabilidade. Entende? O que a gente está fazendo é mudando a interpretação de uma agenda de fiscalização que sempre foi nesse sentido, né? E de que foi sempre muito combatida pelos tribunais, de você não suspender as despesas, você tem a despesa com dotação definida para ela, a despesa efetivamente aconteceu, e por uma decisão política, o pagamento foi suspenso. Então, a gente tem que considerar que, de novo, a realidade dos municípios é mundo orçamentário, não é mundo patrimonial, o senhor sabe disso, é mundo orçamentário, né? Agora, assim, longe de mim querer convencer o Paulo ou qualquer tribunal que define o contrário, o que eu estou dizendo é que a entidade entrou num momento de lacuna institucional e orientou os seus filiados, isso muito dialogado com vários especialistas em tribunais de contas do Brasil, mas que em todo momento a entidade deixou muito claro, prevalece a posição do tribunal local. Então, nesse sentido, ela não fez nenhum desserviço. Ela deu um caminho que não estava claro para todo mundo. E ainda não está, tanto é que a gente está tendo esse debate aqui. Tá certo. Vamos passar para as outras perguntas aqui. Só falando, claro, professora, concordo integralmente. A Confederação Nacional dos Municípios é uma entidade extremamente respeitada. Nós temos várias parcerias com eles, a Apricom, o Instituto Rui Barbosa. Então, merece de nós todos o grande respeito e grande consideração. Aqui o Jean pergunta, aqui tem uma pergunta mais técnica do Jarbas Rigoni. A pergunta é a seguinte: suspendendo a contribuição patronal e havendo o aporte financeiro ao regime próprio de previdência social, como ocorrerá a contabilização do aporte? Seria através de VPA versus VPD ou passa pelo mundo orçamentário? Não, aí é transferência normal, entra no caixa VPA e o que sai do caixa VPD. Né? Então, o que a gente... Pode falar. Complementando a Diana, só que esse tipo de coisa seria irracional. Né? Se eu tenho que complementar o meu regime de previdência, eu sou gestor, Gilberto, eu não vou suspender. Porque se eu tenho um regime RPPS deficitário, o Tesouro já tenho que cobrir. Ora, então eu estou tapando o buraco, tirando lençol curto, né? Cobrindo um, cobrindo o outro, exatamente. Não teria vantagem nenhuma ele suspender, porque aí ele estaria aumentando o aporte do Tesouro. Verdade. Então, eu tenho um RPPS deficitário,
que gasta mais do que arrecada, e eu estaria deixando de dar mais arrecadação para ele se eu suspender a patronal. Aí eu estou aumentando o meu aporte. O que eu vou decidir como gestor? Isso não me vale a pena, isso não compensa para mim. Aí eu não aprovo minha lei, certo? Então, assim, acho que, só pegando um gancho, você capturou muito bem a minha fala, parabenizo aí. Eu queria só deixar claro para a professora Diana que eu não tenho nada contra a CNM, só vai abater um argumento dela de que a nota publicada pela CNM, talvez por um dia, como ela colocou, poderia ter sido alinhada com o Tesouro Nacional e não ter dois órgãos que orientam os gestores, um com posicionamento, que é o Tesouro, e a CNM com outra. Então, ela tocou que a coisa estava desarmonizada pelos tribunais, mas o Tesouro tem um poder, goste ou não, né, junto com os tribunais, normativo, que a CNM não tem. Então, ela deveria ter esperado um pouco. Essa é a minha opção, mas eu respeito. Não estou aqui criticando CNM, não estou dizendo que CNM é ruim, eu só estou dizendo que, por causa de um dia, foi desarmonizando. Ponto. Isso é fato, só isso. A outra coisa que eu queria colocar, que um outro argumento que a professora Diana coloca de que a União tem mecanismo para se financiar. É justamente por isso que precisa nos municípios buscar outro mecanismo de financiamento ali da folga fiscal, porque eles não têm como fazer operações de crédito ou muitas vezes emitir títulos. Então, o que o legislador incluiu foi dar folga fiscal com essa suspensão, a suspensão da patronal como suspensão de dívidas, como outro caso. Por fim, não vamos ser ingênuos, gente. A gente está parecendo que a União é aquela coisa maquiavélica que colocou aquele artigo na Lei Complementar 173. Isso foi demanda de município, isso foi demanda dos entes, gente. Isso chegou na discussão política, o texto original da 173, a União não ganha nada deixando de pagar patronal. O que a União ganha com isso? Isso aí foi demanda dos próprios prefeitos, dos entes políticos, dos entes nacionais. Querer jogar a culpa na União, a União criou isso, está fazendo coisa com chapéu alheio? Não, a União não ganhou nada com isso. Agora, os prefeitos, os gestores que estão com a corda no pescoço, com mais despesa e menos receita, é que brigaram por isso. Então, vamos colocar as coisas onde tem que ser colocadas, tá? João, obrigado, professor. E aqui tem uma pergunta do Jean, uma coisa também mais técnica. É o seguinte, se o empenho da obrigação patronal não for feito em 2020 e o valor registrado como passivo será considerado na despesa total com o pessoal quando ocorrer o empenho e a liquidação dessa despesa patronal em 2021, não haverá duplicidade do total de gastos com o pessoal do período, tendo em vista que a DTP utiliza uma base móvel de 12 meses? Não. O Tesouro Nacional já falou desse assunto aí. Você reconhece, você passa a usar as VPDs este ano para fins de limite pessoal, para o demonstrativo com o pessoal. Provavelmente o Tesouro vai alterar regras lá nas regras que montam o demonstrativo, porque ele tem toda uma parametrização que diz quais são as contas que têm que ser buscadas. O Tesouro ou vai mandar buscar na VPD, ou vai criar um roteiro que joga numa conta de controle para buscar lá. Quando chegar no ano que vem, aí você não vai, obviamente, colocar essa despesa de novo em pessoal, né? Ela já vai ser apropriada por isso. Por isso que eu disse que já seria um gancho, inclusive, de você dizer assim, vamos passar a reconhecer essa despesa por competência, porque aqui tem um pano de fundo, sabe, conselheiro, que eu sempre falo nas aulas, independente da 173, municípios deixarem de recolher patronal, e eu não estou entrando de RPPS não, geral, patronal para o INSS, patronal para o que seja, não é algo raro. Não é algo raro para o INSS. E aí o que ocorre? Imagine, eu não empenhei a patronal, eu não liquidei patronal, né? E aí, patrimonialmente, eu deveria reconhecer a VPD, certo? Portanto, essa patronal que eu, município, deliberadamente, porque não tem um caixa, não estou falando mais de 173, não empenhei, não liquidei, não vai para o meu demonstrativo de pessoal hoje. Por isso que eu digo que os tribunais, que recebem eletronicamente as informações, eles deveriam ter um ponto de controle das despesas continuadas. Por exemplo, se o município hoje nem reconhece a patronal, né, do INSS, para não dizer que eu estou falando de RPPS, isso não vai para a dívida consolidada, isso não vai
para demonstrativo nenhum, até um auditor ir lá e descobrir que o cara não registrou. Tá bom, agora vamos para a segunda etapa. Ele registrou patrimonialmente, mas não tem orçamento. Eu sou um gestor, não é raro isso, eu trabalhei 12 anos no Caixa, não é raro. Na hora que você tem restrição fiscal muito forte, uma crise fiscal, o que você faz? Você paga o líquido da folha. Para você não atrasar com o servidor, você paga o líquido da folha. E aí você apropria a sua patronal, as outras, não, porque você também não tem mais empenho, não tem mais dotação para isso. E aí você teria que recolher a patronal, teria que empenhar a patronal. Né? Isso não vai aparecer em demonstrativo nenhum hoje. Portanto, está passando da hora da gente pegar a patronal e a despesa com o pessoal na VPD, porque a gente pode estar subestimando os demonstrativos da LRF. Né? Basta entender como é que ocorre a execução. Quem trabalhou em Caixa sabe quando é que o negócio aperta, a primeira coisa que você deixa de pagar. Olha, conselheiro, nossa senhora, ô Paulo, você falando isso, cadeia nacional, fiquei preocupada agora, porque... Falando de quê? Essas possibilidades todas, né? A gente sabe que na prática... Diana, você não está me interpretando, eu quero te dizer o seguinte, Diana, é lugar comum, só um minutinho, para você não me interpretar, que eu acho que você está vendo outra pessoa falar. Independente de 173, é lugar comum, município deixar, na hora que aperta, de recolher a patronal do INSS. Bom, sim, e no RPPF também, no RPPF também. Tá bom. Então tá. Então o que eu estou querendo chegar para você não me interpretar mal, esse município tem um bom contador, e ele reconhece a VPD contra o passivo, mas não empenha, porque ele não tem orçamento. E aí, vai para que demonstrativo, Diana, isso aí hoje? Não vai demonstrativo nenhum, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a questão é que essas mudanças todas, então, o jogo vai ter que ser muito bem combinado. Por quê? Eu preciso alterar a forma de preenchimento dos demonstrativos. Fácil. Então, não, mas olha, fácil, porque, assim, não é tão fácil, eu estou na CTConf e é muito difícil qualquer debate que tem lá. Mas, outra, eu tenho que considerar que quem for fazer o manual tem que considerar que parte dos municípios empenharam e parte não empenharam. Parte dos tribunais exigiram empenho, parte dos tribunais não exigiram empenho. Você imagina a confusão nacional sobre isso? Não, eu estou dizendo, Diana, essa discussão é desde quando eu era do Tesouro, saí do Tesouro há 8 anos. A gente já discutia, eu com a Selene, como é que a gente mobiliza os tribunais para caminhar, para cumprir a LRF. A LRF é despesa com o pessoal por competência. Essa discussão não é de hoje. A gente só tem que descobrir qual é o momento que a gente vai migrar e como vai mudar. Mas que tem que mudar, tem, para o bom da responsabilidade fiscal. Ponto. Professor Paulo e professora Diana, chovendo de pergunta aqui, então vamos aproveitar aqui. A Leila pergunta, desculpa, Laélia, qual o entendimento com relação ao artigo 22 da LRF e o artigo 8º da Lei 173? Estando ente com o limite de despesa acima do limite, ele se encontra nas vedações do artigo 22 da LRF ou artigo 8º da 173? Isso é despesa com pessoal, né? Eu acho que de cabeça eu não estou com o artigo aqui, mas eu acho o 22 deve tratar da parte de pessoal, não é isso? E o 8º também deve tratar da questão do pessoal. Ele deve estar fazendo alguma correlação com o 65 da LRF, que suspende, né, numa pandemia nacional, os limites ali, o cumprimento de vários limites estão suspensos, né, até enquanto tiver decretada a pandemia. Então, ele não tem que cumprir esses limites que o 65 suspende, que a 173, ela alterou permanentemente o 65 da LRF. Que o 65 da LRF, ele só suspendia, só dava a benesse, vamos dizer assim, na questão dos limites nos prazos de reenquadramento dos limites de dívida e não o cumprimento das metas fiscais. E aí começou, que teve aquela decisão do Alexandre de Moraes e tudo, que aí estendeu para outros artigos e tal. Aí o legislador na 173 incorporou todo esse negócio e criou o conceito lá da pandemia nacional, né, vamos dizer, ou da calamidade nacional, suspendendo muitos outros artigos. Nesse tema, que aí a gente caminha para um tema mais fiscal, o que eu entendo, conselheiro, eu fiz lives com isso e tudo, é que mesmo suspendendo, a gente tem que ter um cuidado, o gestor, para não transformar a suspensão em farra fiscal, né? Ele tem que continuar pensando em responsabilidade fiscal, porque até mesmo um 42, no final do exercício, ou mesmo se ele quiser aumentar a despesa com o pessoal, ou aproveitar aí a oportunidade, vamos dizer assim, que nem pode, que é um 73 barra um monte de coisa, certo? Mas só para alertar, porque o 42,
ele não está totalmente liberado. Eu tenho que provar para você, que é o conselheiro, que eu usei, que eu infringi o 42 para atender a pandemia, para atender a calamidade. Do contrário, você vai chegar assim, essa irresponsabilidade sua aqui nessa fonte, que o 42 é por fonte, ele não cabe. Né? Só complementando isso que o Paulo colocou, o que não se pode passar é que achamos a solução para atender o 42, é só não empenhar. Simples assim, né? Então, isso tem que ser muito, muito cuidadoso. E quando eu falo de municípios, eu sou muito, muito didática e muito, muito conservadora, porque eu sei de todas essas flexibilizações, interpretações, que eles também bebem em várias fontes, né? Então, se eles descobrirem o caminho de que basta não empenhar para cumprir o artigo 42, a gente vai perder muito do que a gente alcançou nos últimos 20 anos. Diana, isso não é preocupação, isso aí já está pacificado. O 42 não fala de empenho nem de liquidação, ele fala de contrair a obrigação de despesa. Em toda a minha aula de responsabilidade fiscal, eu enfatizo isso. Tanto que os tribunais, desde 2000, quando teve o caso do PITA, que cancelou empenho, essas coisas, os tribunais têm atuado o seguinte: cancelar empenho para adequar o 42 não resolve 42. Porque o texto do 42 não tem nada da palavra empenho, tem a palavra contrair a obrigação de despesa. E contrair a obrigação de despesa não depende de empenho. Paulo, eu tenho acompanhado essas discussões, mas eu tenho acompanhado as leituras que são feitas. É muito bom um debate assim, que a gente deixa claro, e que os tribunais também enfatizem isso nas suas decisões. Eu sei que os tribunais têm atuado isso, mas, na prática, a teoria é outra, Paulo. A gente sabe disso, né? Você faz esse trabalho aí. Mais perguntas, conselheiro. Professora Diana, eu acho que essas perguntas são muito interessantes, as duas, que são mais filosóficas, mais gerais. Eu vou juntar as duas. É do Jorge Eduardo Mesquita Freitas e do Helder Catarino Silva Tavares. O Jorge Eduardo, primeiro, ele faz algumas considerações, algumas queixas, e se filia à manifestação da professora Diana, no sentido de que há uma grande lacuna quanto à orientação do registro contábil e orçamentário. Depois ele diz assim: por vezes me pergunto se a ciência contábil, bem como sua finalidade, está sendo atendida. Aí eu vou aproveitar e juntar com a do Helder Catarino, que é na mesma linha. Ele pergunta o seguinte: estamos perdendo o foco de nossa ciência? Penso que já passou da hora de unificar os sistemas financeiro, orçamentário e patrimonial. Qual a opinião do Feijó? Bom, primeiro que a gente diz assim, ciência contábil é na contabilidade patrimonial, ela não está sendo afetada. Em nenhum momento aqui foi ponto de discussão que não deve se registrar VPD contra passivo. Isso é pacífico para todos os contadores e especialistas, não tem discussão comigo, com a Diana, com o Jorge, com a Simone, com ninguém. Se há um ponto pacífico, é esse. Portanto, ciência contábil é na contabilidade patrimonial. Quanto à questão de uniformização dos conceitos, eu costumo dizer nas aulas também, conselheiro, que o contador público hoje ele vive com 3 regimes contábeis. Ele tem um regime de competência para a contabilidade patrimonial, ele tem um regime de base modificada para a contabilidade orçamentária, e ele tem hoje um regime híbrido de caixa e competência para a contabilidade fiscal. Ou seja, na hora de apurar resultados primário e nominal, é caixa e competência misturado. Orçamentária é arrecadação e empenho, que é base modificada. E o outro mundo é o mundo da ciência contábil, que é competência. Aí ele fala, possível harmonizar? Eu teria que caminhar todos os 3 instrumentos para competência. E aí tudo viraria ciência contábil. Acontece que o orçamento é o principal instrumento de política fiscal. No orçamento ele tem o propósito de dizer de onde vem o dinheiro e onde eu vou aplicar. A contabilidade tem o propósito de avaliar a evolução do patrimônio. Então tem países que já avançaram nisso, né? Um orçamento por competência. Mas normalmente, aí eu pego das minha experiência internacional com comissões do FMI, países com muita restrição fiscal, um orçamento por competência não resolve. Pelo contrário, ele agrava a situação fiscal. Você não tem um controle do seu caixa, você toma decisões com base em despesas por competência, quando, na verdade, você tem uma grande restrição. Só para situar, ser bem objetivo, eu fiz missões em um país da África, que ele tem problema de fluxo para pagar a folha. Esse país vai adotar orçamento por competência? Não, pelo contrário, ele vai caminhar muito mais ainda para um orçamento de caixa. Depois ele caminha para uma base modificada, quando a restrição dele ficar. Por outro lado, eu fiz benchmark no Canadá, e que para o canadense, lá para o governo canadense, não existe essa coisa que a gente tem no governo federal, é muito limite orçamentário, limite financeiro. Não, quem comanda é o orçamento.
está no orçamento, paga. Né? E a restrição fiscal, eu financio com título. Né? Aí é fácil essa vida. Só que essa vida fácil que o país rico tem, o país pobre não tem, e nós estamos no meio do caminho, entre um e outro. Professor Ligiana, fazer alguma consideração? Não, assim, eu me solidarizo com os colegas aí, né, dessa questão de falta de uniformidade. Eu concordo com o Paulo, né, quando a gente fala de ciência contábil, a gente está falando realmente da ciência patrimonial. Uma discussão que se faz é que o conjunto das IPSAs, se eu não me engano, 42 IPSAs, apenas uma trata de informações orçamentárias, por isso que há realmente uma discussão da adoção das IPSAs aqui no Brasil, né? Elas foram inspiradas, fundamentadas na IFRS, quase que literalmente, e por isso que os países europeus, por exemplo, estão caminhando para as EPSAs, que é uma adaptação das IPSAs às suas peculiaridades locais. Então, a gente tem o mesmo problema enfrentado aqui, né? Eu imagino, assim, se a gente pegar a lei que vai revogar a Lei 4.320, ela mantém o artigo 35. Então, mesmo eu adotando o padrão internacional, eu vou continuar tratando o orçamento nessa base modificada aí que o Paulo falou. Então, a gente tem que realmente lidar com isso, porque isso vai estar na mesa, se ficou 50 anos, vai continuar mais 50, né? E, assim, na academia, a gente já alça voos maiores, discussão maiores, né? Mas, pelo que eu tenho acompanhado, os países, a grande maioria dos governos nacionais fazem opção pelo regime de caixa mesmo, por ele ser mais fácil no processo decisório, né? Mas, assim, quanto à harmonização, eu acho muito, muito difícil de acontecer, porque a gente teria que mudar todo o arcabouço legal normativo, todas as orientações, a gente teria aí um longo caminho a percorrer para chegar nisso, conselheiro. Obrigado, professora. E, acho que, por fim, aqui, outra pergunta que tem aqui, uma coisa mais específica, ele diz o seguinte, que muitos regimes próprios estão caindo em irregularidade do DIPRE, mesmo com a lei municipal sendo realizada e encaminhada. Por quê? Não. Professor Paulo... Não, o que está acontecendo é que houve a reforma da Previdência e eles teriam que ter adequado as suas alíquotas, né, de contribuições previdenciárias ao estabelecido. Eu imagino que esse de PR aí é o demonstrativo de repasses que eles informam, e aí eles estão, além de não atender essas determinações, tem a questão do ano eleitoral, enfim, a gente precisa avaliar o caso, né, mas assim, quando a gente trouxe o regime próprio, quando a gente trouxe a discussão aqui para a mesa do regime próprio, era só mostrar que era um estudo de caso, mas tem outros desdobramentos envolvidos lá na gestão, né? Tudo que o Paulo falou é verdade, a dificuldade que eles têm. Infelizmente, eu já fiz vários trabalhos acadêmicos disso, o caixa do regime próprio é o primeiro a ser alcançado na gestão municipal. Então, faltou dinheiro no caixa da prefeitura, é o mais fácil de interromper a contribuição patronal, né? E aí, claro que institucionalizar isso, da forma como foi institucionalizada, que trouxe mais preocupação, né, porque aqueles que não faziam isso, agora descobriram o caminho das pedras, né, mas, assim, tudo que a gente está discutindo aqui, lembrando que é importante que os tribunais que não se manifestaram, que se manifeste ou pelo empenho ou pelo não empenho para os seus jurisdicionados, objetivamente. O que a gente tem ainda são contadores procurando a nota técnica da CNM, o material que o Paulo está fazendo, procurando participar aqui dessas lives para achar a resposta. Só que a resposta não vai estar aqui, ela vai estar no seu Tribunal de Contas, porque se ele entender que não tem que ser empenhado, aliás, se ele entender que não tem que ser empenhado, dos males do menor, se você empenhou, você foi muito conservador. Mas se ele entender que você tem que empenhar e você não empenhou, você está num problemão. Você está num problemão que você não vai conseguir desatar aí com o fechamento do exercício, fechamento de mandato. Imagina, você tem aí essa possibilidade de parcelamento de débito ou de pagamento. Imagina a prefeitura que deixou de pagar a contribuição patronal de março a dezembro, ela não fez isso para pagar até 31 de janeiro. Concordam comigo? Porque se ela tivesse dinheiro em caixa, ela estava pagando. Então, qual é o caminho natural? Vou parcelar. Só que com mudança eleitoral, como é que eu vou reunir o legislativo no mês de férias, que é o mês de janeiro? Vou negociar isso politicamente, com mudança com eleições municipais. Então, a gente pode também ter que se preparar para esse momento.
Ou seja, aqueles que foram orientados pelos seus tribunais de contas para não empenhar e que não empenharam, têm que entender que tem uma tarefa aí a executar, né, ou avaliar os seus caixas, se consegue pagar até 31 de janeiro, ou já preparar um projetinho de lei e tentar enviar lá para o seu legislativo, de forma que essa ação fique continuada, né, para ele não ter aí os problemas com os órgãos de fiscalização. Professor Paulo, quer fazer alguma observação? Acho que a sem som. Desculpa, eu queria só complementar uma coisa que eu normalmente falo e tem um material sobre isso, na questão ainda dos regimes de adequação, de unificação, conselheiro. Eu costumo dizer, eu tenho um conceito de nível de maturidade da gestão das finanças. Eu digo que o nível de maturidade ele é uma espiral, conselheiro. O ponto é o caixa. Primeiro ponto do central, o caixa. Ou seja, quando a experiência que eu tenho com países que estão as instituições surgindo, eu fiz uma missão num país que tem 200 mil habitantes, que é uma ilha. Pra você ter uma ideia lá, nem tinha orçamento. A prestação de contas não ocorria há 11 anos. O cara está se estruturando, está nascendo o Banco Central, está nascendo aquilo. Esse país, ele está trabalhando para controlar o caixa primeiro, para fazer conciliação bancária, fazer orçamento para ele já é um passo enorme. Então, o centro da espiral de maturidade é o caixa, depois é o orçamento, depois você caminha para uma contabilidade patrimonial, depois você caminha para uma contabilidade gerencial, vamos apurar custos, aí tudo isso vai aumentando a espiral. Então, o que vai definir essa harmonização é o nível de maturidade. Mas eu queria, por fim, só pegar um gancho na sua fala, na questão do parlamento, e o que a Diana colocou, sim, tem um impacto aí fiscal de um gestor estar entregando a conta para o outro. Fato. Ninguém está discutindo esse fato, ok? No sentido de, isso já está dado quando o legislador tomou a decisão de suspender a dívida. É parecido com que a União, por exemplo, você imaginava, conselheiro, antes da pandemia, eu sou economista, que a União alguém aceitasse a União ter um déficit de 800 bilhões de reais? Não, seria uma coisa escabrosa, mas o legislador alterou Constituição, disse que não precisava comprar meta, não sei. Então, sob uma ótica técnica, se a gente parar para pensar, sem aqui olhar nada, fechar o olho só para a parte econômica, é um desastre fiscal você gastar 800 bilhões. Justificado o quê? Por uma pandemia, para salvar vidas, por isso. No entanto, se a gente parar, essa é uma decisão de irresponsabilidade fiscal? Sim, mas justificada, não é? Tá? Então, assim, o impacto fiscal, a gente pode discutir o método, o legislador tomou essa decisão, ele tinha os motivos dele. Agora, é fato que, fiscalmente, o próximo prefeito tem uma conta a pagar que estaria sendo paga nesse, porque ele está pagando a conta da pandemia. Né? É isso que a gente está discutindo numa alocação intertemporal, o senhor conhece bem como economista. Tá certo, professor Paulo Henrique. Eu queria, antes de passar a palavra ao Carlos Eduardo, agradecer muito a discussão de vocês. Aprendi um bocado, acho que todo mundo que assistiu aprendeu muito também. Um debate muito saudável. Esse ciclo é organizado pelo TCE do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Rui Barbosa, ciclo de debates, discutindo esses assuntos da ordem do dia, extremamente relevantes e muito práticos, muito operacionais, todos enfrentam essa dificuldade de como contabilizar isso tudo. Porque a gente sempre fala isso, olha, essa lei, eu estava lendo essa lei esses dias e disse assim, olha, parece que foi a mesma pessoa que fez a lei de responsabilidade fiscal, que são leis difíceis de ler, você tem que ler 1, 2, 3 vezes, que ela é muito autorreferenciada, e não é fácil. Eu que trabalho nisso há muitos anos, há mais de 20 anos que venho trabalhando com isso, e tive dificuldade de ler a Lei Complementar 173 pelas tecnicalidades, pela a linguagem muitas vezes não jurídica, uma linguagem às vezes contábil, às vezes econômica, às vezes jurídica, enfim, não é fácil de entendê-la. Então, quer dizer, na ponta, cada contador, cada prefeitura, imagina que as dificuldades sejam muito grandes. Então, muito importante essa iniciativa do Instituto Rui Barbosa, do TCE do Rio Grande do Sul, e de todos os tribunais. Que bom que os professores se dispõem, a professora Diana, uma das líderes da contabilidade pública no Brasil, o professor Paulo Henrique Feijó também, um dos líderes da contabilidade pública do Brasil, se dispõe aqui a debater, a explicar, a dar suas lições. Então, somos muito gratos aos senhores, ao senhor e à senhora, aos senhores, pela participação. Então, obrigado, bom dia a todos. Passo a palavra ao Carlos Eduardo para encerrar. Excelente. O confronto de ideias
é muito positivo e enriquecedor. E pelo chat eu vou acompanhando, vejo que as pessoas ficam bem divididas também, e eu assumo que eu não queria ser contador e nem gestor nesse momento, porque, olha, é difícil. Eu registro os agradecimentos do presidente Chilac Xavier aos 2 professores, Diane e Paulo Henrique, pela contribuição e participação no evento da Escola do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Instituto Rui Barbosa. E ele manda um especial abraço ao conselheiro Adilberto, agradece sua presença e registra que lhe considera um dos mais destacados pensadores do sistema de controle externo do país. Obrigado. E que nos brinda permanentemente com suas reflexões teóricas. Uma das vantagens da pandemia, se é que podemos dizer que existe, é esse entrosamento, né? E o barateamento dos custos. Hoje, por exemplo, nós tivemos Ceará com o conselheiro Gilberto, Distrito Federal com a professora Diana, Rio de Janeiro com o professor Paulo Henrique Feijó e Rio Grande do Sul comigo e com o presidente Chilac, que permaneceu alguns momentos da sala com a gente. Encaminhando para o final do nosso evento de hoje, lembro a quem se inscreveu que os certificados já estão à disposição e que a avaliação é sempre bem-vinda e que os materiais, tanto da professora Diana quanto do professor Paulo Henrique, ficarão disponíveis no IAD da escola. Aviso que no dia 11 de setembro, sexta-feira que vem, às 10 horas, teremos o 5º e último painel do ciclo de debates sobre a Lei Complementar 173/2020, com o tema Reflexos na Análise das Contas de Governo. O mediador será o professor José Maurício Conte e os debatedores serão a conselheira substituta do TCE do Pará, Milene Dias da Cunha, e o auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Donato Volkers Moutinho. Muito obrigado pela presença e até a semana que vem. Tchau.